O intuito desse trabalho é apresentar informações contendo dados sobre a violência cometida contra as mulheres, um tema bastante presente na luta feminina que vem desde os tempos passados até os dias de hoje. A violência contra a mulher pode se manifestar de várias formas e com diferentes graus de severidade, que iremos apresentar ao decorrer desse trabalho. Essa forma de violência, na verdade, não é cometida isoladamente, são sequência de episódios no qual o homicídio é a manifestação mais extrema. Podemos entrar na parte de violência de gênero, que é qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. A relação de gênero é a manifestação de relações de poder históricos desiguais entre homens e mulheres. O Brasil é o quinto país com a maior taxa de feminicídio no mundo. O feminicídio é o assassinato das mulheres por conta do gênero. No ano passado, 536 mulheres foram agredidas por hora, segundo o Fórum de Segurança Pública. Outra violência que pode ser citada e muitas pessoas não dão muita atenção é a violência moral. É considerado qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Um dos exemplos pode ser a acusação de traição, ou desvalorizar a mulher pelo jeito que ela se veste, ou rebaixar a mulher por meio de xingamentos. No momento atual que estamos vivendo com o isolamento por conta do coronavírus, o Covid-19, uma das violências que está crescente é a violência doméstica, que já era previsto acontecer no Brasil, pois já estava acontecendo em outros países, como na China, Estados Unidos, França e alguns outros países. No Rio de Janeiro, nos dados do plantão do Ministério Público Estadual, revelou aumento de 50% nos casos de violência doméstica já na primeira semana do isolamento, sendo a maior parte das denúncias a violência contra a mulher. Pode ser apertos, espancamentos, queimaduras e entre outros. Violência sexual é qualquer conduta que mantenha ou obrigue a pessoa a ter relações sexuais sem consentimento. A maioria das vezes é cometida pelo seu parceiro e acontece dentro do espaço doméstico, onde a invisibilidade aumenta. Esse tipo de violência acontece entre várias classes sociais e em diferentes culturas. O estupro é uma das violências mais cruéis por se tratar da violação do corpo, e é um dos atos mais desumanos que um indivíduo possa vir sofrer. O número de notificações de estupro por parte de cônjuges e namorados desde 2009 cresceu 7 vezes. E no caso foi reconhecido o estupro marital, que é um dos crimes que também foi previsto na Lei Maria da Penha, reconhecido pela ONU. Um dos maiores problemas de pessoas que passam pela violência sexual é a nossa sociedade culpar a vítima e naturalizar a conduta do agressor. Isso acaba interferindo nas denúncias, na aplicação de lei e reafirmando a cultura do estupro, que no caso só contribui para o aumento da prática. O Ministério da Saúde estima que 500 mil pessoas são estupradas no Brasil a cada ano. Desse número, estima-se que apenas 10% dos casos cheguem ao conhecimento da polícia. De acordo com o Sinam, 89% das vítimas é do sexo feminino e 70% é cometido por pessoas conhecidas, namorados ou parceiros. Pegando o gancho nesse assunto, podemos falar sobre o assédio sexual por parte do chefe. Em uma pesquisa realizada pelo Datafolha em janeiro de 2018, 15% das mulheres falaram que já sofreram assédio sexual no trabalho, 11% verbal e 2% físico. Pode ser também evidenciada a violência psicológica, que é qualquer ação ou omissão que vise causar dano à identidade, à autoestima e entre outras coisas. Pode ter como exemplo ameaça, humilhações, controle e entre outros. Outro também é a violência patrimonial, que pode ser qualquer conduta que configure retenção, subtração, controle do dinheiro, furto, dano, entre outros. As informações elas foram coletadas por meio de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e no total foram encontrados mais de 14 milhões de menções realizadas relacionadas a esse assunto, né? A esse assunto como o assédio, a violência contra a mulher e termos variados nesse quesito, nesse âmbito. E a pesquisa mostrou também que a internet tem sido um espaço de acolhimento para as mulheres, né? Para
minorias em si, onde a gente pode externar o que a gente está sentindo, externar experiências que a gente passou que não foram muito favoráveis pra gente. No caso das mulheres, a gente pode citar violência sexual, por exemplo, e lá elas se sentem muito mais acolhidas de conversar sobre isso. Porém, também foi dito que a internet também é um ambiente de uma relação muito áspera. Por quê? Porque as pessoas se veem atrás de um teclado e de um mouse e elas conseguem falar muita coisa sem mostrar o rosto, entendeu? Então, para você xingar alguém ou desmoralizar alguém, é muito fácil. Sobre o meio social, a gente pode citar que um dos maiores desafios é a violência física, porque ela é mais expressiva. No caso, ela tem 23%. Não muito atrás disso, a gente vê também o assédio moral, que ele tem 22% dos casos, e é o segundo maior relato, né? A segunda maior quantidade de relatos. Seguido disso, temos o assédio sexual, que abrange 20% dos casos. No assédio virtual, o envio de foto íntima, sem o consentimento de quem está recebendo, é o mais recorrente. Entre as plataformas onde mais se discute sobre o assunto, né? A gente tem o Facebook, em primeiro lugar, com 41% dos casos, o seguido do Twitter, com 16% dos casos, o Instagram com 9% e o WhatsApp com 7%. O relatório também mostrou que, nesse âmbito de internet, a gente tem 3 universos discutindo sobre assédio e violência. Né? 95% são as discussões gerais, 2% são ativistas, militantes, e 3% são as vítimas. Um fato importante é que o ativismo de mulheres nas redes sociais está em evidência e cresceu em 500%. Ou seja, essa é uma notícia muito boa. Existem mulheres que estão ajudando outras mulheres a lidar com isso. Outro ponto importante, e aí eu consigo falar mais um pouco sobre minha vivência nesse quesito, é a participação dos homens nessas discussões. Né? 33% dos homens agem de forma agressiva. 26% minimizam o relato ou questionam a mulher sobre o que você estava vestindo, ou você deu bola para ele, ou a culpa é sua. E 19% argumentam e 6% apoiam o debate, sendo 4% os que pacificam. No caso, eles tentam mediar, o que eu acho que não é a melhor opção, já que a gente precisa sempre dar a voz para a vítima. Né? Porém, existem sempre pessoas que postam comentários de ódio ou críticas nas redes sociais justamente por esse ponto de estar atrás de um teclado e eles não têm o rosto mostrado, né? Em sua maioria são homens, né? Com 96%, brancos, com 79%, e de idade entre 18 e 34 anos, são 86%. Sem falar nas classes sociais. Os homens que normalmente fazem isso, além de homens brancos e de idades entre 18 e 34, eles são de classes sociais A e B, em sua grande maioria, 53%. E agora nós chegamos em outra parte super importante desse nosso diálogo, que é o conhecimento das leis. Não só homens como mulheres, principalmente, precisam conhecer as leis que oferecem direitos a elas e proteção, certo? No Brasil, a gente tem desde 2015 a lei do feminicídio, que estabelece que quando é um homicídio cometido contra uma mulher, a pena é maior. Ou seja, quando uma mulher morre por ser mulher, ela está sendo abrangida pela lei do feminicídio. A Lei Maria da Penha também, que ela é criada desde 2006, né, que ela tem o objetivo de proteger a mulher de qualquer tipo de violência doméstica. Então, a lei ela define penas e isso permite que a mulher tenha uma segurança muito maior. Um adendo é que a Lei Maria da Penha ela é considerada mundialmente a lei mais bem estabelecida, mundialmente, em geral, entendeu? Ela é uma das leis mais completas que existem. Segundo a OMS, a violência contra a mulher gera um impacto socioeconômico muito grave em qualquer espaço, em qualquer país e região, enfim. Alguns estudos apontam que os custos sociais e econômicos da violência doméstica, da violência contra a mulher no geral, eles são enormes e têm efeito de cascata em toda a sociedade, certo? Um estudo de Chicago, nos Estados Unidos, concluiu que mulheres com histórico de violência doméstica, de violência de gênero, enfim, elas têm maior probabilidade de haver passado por períodos de desemprego muito grandes. Ou seja, de ter tido uma grande rotatividade de empregos e ter
não sei, sofrido problemas físicos e mentais, ou seja, estar inapta a trabalhar. E por estarem inaptas a trabalhar, é óbvio que elas também tinham uma menor renda pessoal, o que, obviamente, afeta muito a economia. Agora, no cenário sobre o Brasil, sobre o nosso país, é importante que a gente cite pesquisas colhidas de 2017 e 2018 que afirmavam sobre os casos de feminicídio, diferente dos casos de homicídio, estarem aumentando. Nesse período, os casos de homicídio diminuíram, né, eles caíram 10%, e os casos de feminicídio eles aumentaram em 4%. Segundo a advogada Marilis Costa, que falou, abre aspas, nossa sociedade é machista, capitalista e racista, e esses três marcados, quando embriacados, criam uma série de violências. Ela explicou dessa forma e as comprovações das questões sociais estão principalmente no fato das vítimas identificadas pelo anuário, indicando que 61% das mulheres são negras e quase 71% dessas mesmas mulheres têm até o ensino fundamental. Isso significa dizer que a nossa estrutura estatal ela não está tão preocupada assim com a questão da violência doméstica contra a mulher, com propriedade. Isso significa dizer que também que a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, ela na verdade é uma lei que prevê políticas públicas, atuações holísticas e diversas formas de concatenar as ações do Estado, não por vontade da política. O que significa dizer que mulheres pretas e pobres pagam por uma ineficiência do Estado que por vezes é direcionada a esses corpos que são menos considerados dentro do panorama social, o que afirma o que a Marilis Costa falou anteriormente.